há correntes que não se veem, mas que pesam sobre a alma. Correntes feitas de palavras lançadas com raiva, de invejas silenciosas, de maldições que se escondem nas histórias familiares e de dores que passam de geração em geração. Muitas vezes, o filho carrega essas correntes sem perceber. Ele começa a agir diferente, sente cansaço, tristeza, confusão ou medo sem causa aparente. E a mãe, com o coração sensível, sente que há algo errado, algo que não é apenas humano. É como se uma sombra o envolvesse, sufocando a alegria e apagando a luz que sempre brilhou dentro dele. Mas é justamente aí que Maria entra. Maria, a mãe que vê o invisível, a mulher que pisa na cabeça da serpente, a intercessora que não teme as trevas. Quando uma mãe se volta para ela, as correntes começam a se romper. Porque onde entra o nome de Maria, o mal se dispersa. Onde entra a fé, as amarras se quebram. Quando você diz Ave Maria, cheia de graça, está invocando a presença da cheia de luz, da pura, da imaculada, aquela diante da qual nenhuma sombra permanece. A libertação de um filho começa no instante em que a mãe decide rezar com fé. E não é preciso gritar, nem desafiar o mal com arrogância. Basta invocar Maria com humildade e confiança, e o inferno se cala. Há algo que o inimigo teme mais do que qualquer grito, o amor de uma mãe em oração. É esse amor que move o céu, é esse amor que desfaz o que estava escondido. É esse amor que faz as correntes caírem, uma por uma, até que a alma do filho volte a respirar livre. Cada Ave Maria é um golpe de luz. Cada invocação é uma chave que abre as prisões do espírito. E é por isso que Maria, quando chamada, vem. Ela não demora. Ela entra no silêncio da dor, toca o invisível e diz ao mal: aqui você não tem poder. O filho que parecia perdido é alcançado, mesmo à distância. A mãe que orava em lágrimas começa a sentir paz. E a casa, antes oprimida, volta a respirar esperança. Neste vídeo, você vai compreender o poder que Maria tem de libertar o seu filho das correntes espirituais que o aprisionam e como a fé sincera pode quebrar até as maldições mais ocultas. Hoje, você vai rezar não apenas com palavras, mas com a alma. Porque o milagre acontece quando a mãe se levanta, pega o terço nas mãos e diz: Maria, passa à frente. Liberta o meu filho e cobre-o com teu manto. O mistério das heranças espirituais. Há feridas que nascem antes mesmo do filho nascer. Heranças espirituais que atravessam gerações como ecos de histórias mal resolvidas. São dores que não pertencem apenas ao presente, mas que vêm do passado. Vícios que se repetem, medos inexplicáveis, padrões de sofrimento que parecem se perpetuar. Às vezes a mãe percebe que o filho carrega um peso que não é dele, uma tristeza sem causa, uma tendência ao erro, uma dificuldade em prosperar ou em encontrar paz. Essas marcas invisíveis são sinais de que algo precisa ser curado na raiz. E é nesse lugar profundo que Maria atua com poder e misericórdia. Maria é a ponte entre o passado e o futuro. Quando uma mãe reza a Ave Maria com fé, o Espírito Santo age através dela, alcançando as origens da dor, purificando histórias, libertando laços espirituais que o tempo não conseguiu apagar. Porque onde Maria entra, o passado não dita mais o destino. Ela refaz caminhos, cura linhagens, corta maldições antigas e derrama a graça onde antes existia ferida. E o que parecia inevitável, vícios, doenças espirituais, repetições dolorosas,
começa a ser interrompido pela força da intercessão. A psicologia nos ensina que padrões emocionais se repetem dentro das famílias, mas a fé revela algo ainda mais profundo. Também há correntes espirituais que precisam ser quebradas. E isso não acontece com esforço humano, mas com oração. Quando você reza a Ave Maria, não está apenas falando por seu filho, está falando por toda uma geração. Está pedindo que a luz de Deus entre na história da sua família e transforme o que o mal tentou marcar. Maria, a cheia de graça, é a mulher que purifica as linhagens. Ela é o início de uma nova história. Quando a mãe a invoca, a própria graça que habitou nela começa a fluir para dentro da família, como um rio de pureza que lava tudo o que estava contaminado. É por isso que tantas mães testemunham mudanças que vão além do que esperavam, reconciliações, curas, libertações que não pareciam possíveis. A oração abre espaço para que o Espírito Santo escreva uma nova história. E é essa herança que você pode deixar ao seu filho. Não uma história de dor, mas uma de fé. Uma linhagem onde a bênção é maior do que qualquer maldição. Onde o nome de Maria é lembrado em cada geração. Porque quando uma mãe começa a rezar, o céu reescreve o destino. E o que antes era peso se torna libertação. Quando o filho carrega pesos que não são seus. Há filhos que carregam fardos que nunca escolheram, fardos que vieram de palavras ditas em momentos de raiva, de julgamentos injustos, de ambientes pesados e de influências espirituais que o mundo moderno insiste em ignorar. A mãe percebe o olhar distante, o coração fechado, a irritação sem motivo, as mudanças de comportamento que não se explicam. Ela sente no fundo da alma que há algo oprimindo o filho, algo que ultrapassa o cansaço, a fase ou o temperamento. E é nesse ponto que o amor humano se encontra com o amor divino, porque Maria, a Mãe do Céu, entende o que está por trás do invisível. O filho pode não compreender o que vive, pode não saber expressar a dor, mas a oração da mãe abre caminhos que o filho ainda não enxerga. Quando você reza, Maria se aproxima e toca o peso que o filho carrega. Ela não o julga, não o acusa, apenas envolve com o seu manto e começa a libertar pouco a pouco as amarras que o prendem. A oração de uma mãe é a linguagem que o céu entende quando o filho não consegue mais falar. Esses pesos espirituais, muitas vezes, são heranças de ambientes de desamor, de ausências, de palavras negativas que moldam a mente e o coração. Mas Maria é a mãe da restauração. Ela toca essas feridas como quem segura uma criança assustada e diz: "Não tenha medo, eu estou aqui." E ao dizer isso, ela também fala à mãe que reza: "Continue, sua oração está alcançando o que você não pode tocar." Na psicologia, há um termo chamado carga emocional herdada. E na vida espiritual, há o reflexo disso. Fardos invisíveis que passam de uma geração a outra. Mas a diferença é que o amor de Maria pode interromper esse ciclo. Cada vez que uma mãe se ajoelha e diz: "Ave Maria, cheia de graça", ela está entregando esses pesos a quem tem poder de desfazê-los. Maria não deixa o mal permanecer. Ela se aproxima das dores escondidas e transforma o peso em leveza, o medo em confiança, a culpa em libertação. E enquanto o filho dorme, trabalha, estuda ou até se afasta da fé, o manto de Maria continua agindo, quebrando correntes silenciosamente, limpando o que o mal tentou sujar. Por isso, mãe, não pare de rezar. Mesmo quando tudo parecer igual, há algo acontecendo no invisível.
O céu se move quando uma mãe ora com fé. O filho que hoje carrega pesos que não são dele, amanhã será livre, porque Maria já está trabalhando em silêncio. E o milagre já começou. O olhar misericordioso de Maria. Há um olhar que atravessa a escuridão sem medo, um olhar que enxerga além das aparências e das palavras. É o olhar de Maria. Enquanto o mundo julga, rotula ou desiste, ela permanece olhando com compaixão e ternura. O olhar de Maria é capaz de encontrar um filho escondido em meio às sombras, perdido em escolhas difíceis, aprisionado por dores que não consegue explicar. E quando esse olhar o alcança, algo dentro dele começa a mudar, porque Maria não apenas vê, ela compreende, e ao compreender, liberta. Toda mãe conhece o poder do olhar. Um simples olhar pode acalmar, repreender, consolar ou curar. Mas o olhar de Maria vai além do humano. Ele toca o invisível, penetra o coração e traz à luz aquilo que precisa ser curado. Quando uma mãe reza, pedindo que Maria olhe por seu filho, é como se uma janela se abrisse entre o céu e a terra. E por essa janela, a misericórdia passa. Maria não desvia os olhos das feridas. Ela se inclina sobre elas com amor. Ela vê o que ninguém mais vê, a dor que o filho esconde, o trauma que o silencia, a culpa que o aprisiona. E enquanto o mal tenta obscurecer o caminho, Maria o ilumina com o olhar. É por isso que tantas mães sentem paz quando entregam o filho a ela. Porque onde o olhar de Maria chega, o mal perde força. Na Sagrada Escritura, o olhar de Jesus e o olhar de sua mãe estão sempre unidos. Quando Maria olhou para ele na cruz, não viu apenas o sofrimento, mas a vitória escondida na dor. E é com esse mesmo olhar que ela contempla o seu filho. Mesmo quando tudo parece perdido, ela enxerga redenção. Mesmo quando há queda, ela vê recomeço. Mesmo quando há silêncio, ela escuta o coração. Quando você reza a Ave Maria, está pedindo exatamente isso. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Está pedindo que esse olhar se volte para o seu filho, para que nada nele permaneça oculto à luz do amor de Deus. Maria não julga, não impõe. Ela apenas olha e transforma. E é assim que a libertação começa, não com barulho, mas com um olhar de misericórdia que penetra a alma e a renova. Há um momento em que o filho, mesmo distante, sente algo diferente, um alívio, uma paz, uma leveza que não sabe explicar. É o olhar de Maria que o alcançou. E esse olhar é capaz de fazer o que nenhuma palavra humana pode: libertar, restaurar e trazer de volta à vida aquilo que o mal tentou destruir. O poder da intercessão que rasga o céu. Quando uma mãe dobra os joelhos e pronuncia o nome de Maria, o céu se abre. Pode ser no silêncio do quarto, na cozinha enquanto lava a louça, ou no meio de um choro contido. Não importa o lugar, porque o poder da intercessão não está no volume da voz, mas na fé com que ela é feita. A oração de uma mãe é diferente de qualquer outra. Ela carrega um amor que desafia o impossível, um amor que não desiste, que insiste mesmo quando as forças se esgotam. E quando esse amor se une à intercessão de Maria, o impossível começa a ceder. Maria é a ponte entre a dor da terra e o socorro do céu. Quando você reza, não está apenas pedindo, está chamando uma mãe que conhece a força das lágrimas e o poder da esperança. O mal pode tentar resistir, mas a fé atravessa o que é invisível. A oração mariana tem o poder de romper as barreiras espirituais que o inimigo constrói, de rasgar os véus que impedem a luz de chegar ao coração do filho,
Há uma passagem em João, capítulo 2, versículo 1 ao 11, onde Maria percebe que o vinho acabou nas bodas de Caná e intercede junto a Jesus. Ela não faz barulho, não impõe, apenas diz: eles não têm mais vinho. E é essa simplicidade que move o coração de Deus. Jesus responde ao pedido da mãe e transforma a água em vinho. Esse é o poder da intercessão. Ver o que falta, agir em silêncio e provocar o milagre. É exatamente assim quando você reza pela libertação do seu filho. Enquanto você fala, Maria leva suas palavras até o coração de Jesus. Ela apresenta sua dor, sua súplica, sua esperança, e o filho não resiste ao amor da mãe. As orações que sobem pelas mãos de Maria chegam purificadas, cheias de graça, e tocam onde o mal se esconde. Nenhuma corrente é forte o bastante quando o céu se abre por intercessão de uma mãe. A cada Ave Maria, você está dizendo a Deus: eu creio, eu confio, eu entrego. E Maria, com seu poder de intercessão, transforma essas palavras em luz. Luz que desce e entra nas situações mais confusas, que alcança o filho rebelde, o coração endurecido, o lar em conflito. Luz que desfaz maldições, expulsa sombras e restaura o que parecia perdido. Há orações que pedem, mas há outras que movem o céu. E as que saem de um coração de mãe são assim. Quando você chama por Maria, o céu se inclina e o inferno se cala, porque onde a mãe do Salvador intercede, o mal não pode permanecer. E se há uma força capaz de mudar destinos, é o amor de uma mãe em oração, unido à voz daquela que foi escolhida para gerar a própria graça, a palavra que liberta e o silêncio que cura. Há um poder escondido nas palavras que brotam de uma alma que crê. Quando uma mãe pronuncia a Ave Maria com o coração inteiro, o mundo espiritual se move. O que parece simples aos ouvidos humanos é, na verdade, uma batalha sendo travada nas alturas. Cada palavra dita com fé se transforma em espada de luz, cortando as amarras invisíveis que aprisionam o filho, quebrando maldições que o olho humano não vê. Ave Maria cheia de graça é o anúncio da vitória sobre toda a escuridão. É a proclamação de que a graça triunfou sobre o pecado, de que a luz venceu as trevas e de que nenhuma sombra pode resistir ao poder da mulher escolhida por Deus. Mas há algo ainda mais profundo: a força do silêncio. O silêncio não é a ausência de fé, pelo contrário, é a expressão mais madura dela. É o silêncio de Maria aos pés da cruz, quando o filho estava suspenso entre o céu e a terra e o mundo parecia desabar. Ela não disse nada, não se desesperou, não gritou, apenas permaneceu. E esse permanecer foi mais poderoso do que qualquer palavra, porque o silêncio sustentado pela fé não é vazio, é cheio da presença de Deus. Há mães que, depois de tantas orações, chegam ao ponto do cansaço. Já disseram tudo o que sabiam, já pediram, já choraram, e então só resta o silêncio. Mas esse é o momento em que o céu começa já a agir. O silêncio confiante é o terreno fértil, onde Deus planta milagres. Enquanto a mãe se cala, Maria fala ao coração do filho. Enquanto a mãe descansa, os anjos trabalham. Enquanto parece que nada acontece, o invisível se reorganiza. A psicologia ensina que as palavras moldam realidades e que o silêncio acolhedor tem poder de cura. Na fé, esses dois elementos se tornam instrumentos divinos. A palavra liberta porque declara a verdade. O silêncio cura porque permite que Deus a manifeste.
Quando você reza a Ave Maria, está libertando o coração do seu filho da prisão das mentiras espirituais, aquelas que dizem que ele não é amado, que está perdido, que não há esperança. Mas quando você silencia em confiança, está curando dentro de você o medo, a ansiedade e o desespero. Está dizendo sem palavras: eu confio, eu creio que Maria já está agindo. O equilíbrio entre palavra e silêncio é o segredo das mães que rezam com poder. É fácil falar sem fé e é fácil calar por desânimo, mas o que liberta é falar com fé e calar com confiança. É isso que Maria ensina. Ela soube quando pronunciar a palavra que trouxe Deus ao mundo: eis aqui a serva do Senhor. E soube quando permanecer em silêncio, guardando tudo em seu coração. É assim que a mãe se torna semelhante a ela, falando com amor e esperando com esperança. Quando a Ave Maria é rezada com o coração, o inimigo recua. As trevas não suportam o som do nome de Maria, nem a luz que emana do nome de Jesus no centro da oração. Mas quando o silêncio da fé preenche a casa, o mal também foge, porque não encontra brechas no coração que confia. O silêncio da mãe que espera é um escudo invisível, e a palavra da mãe que crê é uma espada. Por isso, quando rezar, fale com coragem e depois descanse. Diga: Ave Maria cheia de graça, como quem declara: a luz entrou. Diga: o Senhor é convosco, como quem afirma: Deus está aqui. Diga: bendita sois vós entre as mulheres, como quem proclama: a vitória já foi decretada. E então, quando as lágrimas vierem, permita-se silenciar, porque é nesse instante que o céu continua o trabalho iniciado pela sua voz. A libertação acontece quando palavra e silêncio caminham juntos. A palavra abre o caminho, o silêncio sustenta o milagre. A palavra derrota o mal, o silêncio o mantém longe. A palavra declara a fé, o silêncio prova a confiança. Assim é o caminho das mães que rezam com Maria, um caminho de força e ternura, de combate e de paz. E à medida que elas falam e se calam no tempo certo, os filhos são libertos, as casas são purificadas e o céu se abre em resposta. As maldições ocultas que se quebram pela fé. Há males que não se revelam com facilidade. São correntes espirituais que se escondem atrás de comportamentos, doenças repetitivas, medos inexplicáveis ou fracassos constantes. São as maldições ocultas, invisíveis aos olhos humanos, mas que deixam marcas profundas na alma e na história das famílias. Elas se formam por palavras negativas, por pactos inconscientes, por ambientes espiritualmente adoecidos e principalmente por feridas emocionais, que o inimigo usa para se alimentar da dor. Mas há algo que o mal jamais pode resistir: a fé verdadeira unida à oração de uma mãe que invoca o nome de Maria. Maria é o escudo entre o mal e o filho. Quando uma mãe diz com fé: Ave Maria cheia de graça, a própria graça começa a descer sobre a vida do filho, dissolvendo os laços espirituais que o aprisionam. Não é uma batalha visível, mas real. A oração, quando feita com fé, não é apenas um pedido, mas uma declaração de autoridade espiritual. É a mãe se levantando em nome de Jesus, com a intercessão de Maria e dizendo: aqui o mal não vai permanecer. E o céu responde: a fé não precisa compreender o que acontece para ser eficaz. Basta crer. Porque o mal trabalha na dúvida, mas a graça age na confiança. Quando você acredita mesmo sem ver, as amarras começam a se soltar. O filho que parecia distante começa a mudar. O coração endurecido começa a se abrir.
e a paz, pouco a pouco, volta a ocupar o lugar que o medo havia tomado. Maria conhece as batalhas que você trava em silêncio. Ela mesma enfrentou o olhar do mal quando Simeão profetizou que uma espada traspassaria o seu coração, e mesmo assim permaneceu firme. É por isso que ela entende o sofrimento das mães que lutam por seus filhos e se coloca à frente de cada combate invisível. As maldições ocultas se alimentam do medo, mas morrem diante da fé. Elas crescem no silêncio do desespero, mas se desfazem no som da oração. E não existe oração mais poderosa contra o mal do que a Ave Maria, porque cada palavra dela foi inspirada pelo próprio Espírito Santo. O Senhor é convosco é uma lembrança de que a presença de Deus está ali. Bendita sois vós entre as mulheres, é a declaração da vitória da pureza sobre a corrupção. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. É a confirmação de que a luz de Cristo reina sobre toda a escuridão. Quando a mãe ora, o inimigo perde espaço. Ele tenta resistir, tenta enganar, tenta se esconder, mas o nome de Maria o faz recuar. Não porque ela seja apenas uma figura simbólica, mas porque foi escolhida por Deus para participar da maior libertação da história, a vitória de Cristo sobre o pecado. Por isso, quando você reza pedindo que Maria liberte o seu filho, está invocando o mesmo poder que derrotou o mal na cruz. Há libertações que acontecem aos poucos, como um nó que se desfaz fio por fio. Outras são imediatas, como uma luz que rompe a escuridão de uma vez. Mas todas começam no mesmo ponto, no coração da mãe que acredita. A fé é a chave que abre as prisões invisíveis. E a Ave Maria é a corrente de luz que entra onde o mal se esconde. Quando você reza hoje, o inimigo tenta fazer parecer que nada muda, que tudo continua igual. Mas Maria já está agindo, o filho dela já está operando. E as correntes que antes eram pesadas começam a enfraquecer, até que um dia você perceberá: o que antes era opressão virou paz, o que antes era dor virou testemunho. Porque a fé que você manteve em silêncio foi suficiente para mover o céu. Então, reze com coragem. Diga o nome de Maria como quem acende uma tocha no meio da noite. Chame por ela como quem entrega a batalha nas mãos certas. Porque toda maldição, mesmo a mais antiga e oculta, se quebra quando uma mãe, movida pela fé, se une a Maria e ao nome de Jesus. A libertação começa no invisível, mas o milagre sempre se torna visível. O escudo do sangue de Cristo e o manto de Maria. Toda libertação verdadeira acontece sob duas proteções inseparáveis: o sangue de Cristo e o manto de Maria. O sangue do Filho e o amor da mãe. Quando uma mãe ora clamando pelo sangue de Jesus sobre o seu filho e pedindo que Maria o cubra com seu manto, o inferno inteiro recua. Porque o sangue de Cristo é o selo da vitória eterna e o manto de Maria é o abrigo da graça. Nenhuma força espiritual resiste a essa união. É como se sobre o Filho descessem duas camadas de luz, uma que o purifica por dentro e outra que o protege por fora. O sangue de Jesus é o preço da redenção. Cada gota derramada na cruz tem poder de quebrar cadeias, limpar feridas espirituais e anular toda a maldição. Quando você o invoca, está declarando que a vida do seu filho pertence a Deus e não ao mal. É como se o nome de Jesus fosse inscrito sobre ele em letras invisíveis e o inimigo não pudesse mais se aproximar. Mas Maria, que esteve aos pés da cruz e viu esse sangue cair, é quem o aplica com ternura de mãe. Ela recolheu o sangue do filho com o coração e o transformou em escudo de proteção
para todos os seus filhos espirituais. O manto de Maria é mais do que um símbolo, é uma presença real. Ele cobre, envolve, aquece e defende. Quando você reza pedindo que ela cubra o seu filho com esse manto, está pedindo que o amor mais puro e maternal do universo se estenda sobre ele. E esse amor tem força espiritual. Onde o manto toca, o mal não permanece. Onde ele é estendido, a paz volta. É como uma luz suave que repousa sobre a casa, o corpo, a mente e o coração do filho, dissipando sombras e trazendo descanso. O poder dessa união está no equilíbrio entre justiça e misericórdia. O sangue de Cristo é a justiça de Deus, o preço pago para libertar. O manto de Maria é a misericórdia, o consolo que cura. Juntos, eles formam o refúgio completo. O mal teme o sangue porque é sua derrota, e teme o manto porque é seu limite. Diante do sangue de Cristo, ele perde a autoridade. Diante do manto de Maria, perde acesso. Quando a mãe ora pedindo essa dupla proteção, algo invisível acontece. É como se o céu construísse um muro ao redor do filho. O sangue limpa o que está dentro. O manto protege do que vem de fora. O mal pode até tentar se aproximar, mas não encontra brecha. E o filho, mesmo sem perceber, começa a sentir paz. Ele dorme melhor, reage diferente, sorri com mais leveza, porque está sendo guardado. A fé não é apenas crença, é entrega. E quem entrega o filho ao sangue de Cristo e ao manto de Maria nunca o perde para o mal. Pode haver afastamento, rebeldia, dor, mas no invisível, ele permanece cercado por uma fortaleza espiritual. Maria não abandona os que estão sob seu cuidado. E o sangue do Cordeiro continua a clamar por misericórdia, mesmo quando a boca da mãe já se cala de cansaço. Por isso, ao orar hoje, imagine o sangue de Cristo descendo sobre o seu filho, purificando tudo o que o prende, e o manto de Maria sendo estendido sobre ele como um abraço eterno. Diga em seu coração: Jesus, lava o meu filho com o teu sangue. Maria, cobre-o com o teu manto. Essas duas frases são suficientes para mover o céu, porque onde o sangue de Cristo é invocado, o mal é vencido, e onde o manto de Maria é estendido, a paz retorna. E quando essa oração se repete dia após dia, algo muda para sempre. O filho passa a caminhar envolto em graça. A casa se torna um santuário invisível, e a mãe, mesmo cansada, encontra descanso, sabendo que sua batalha está nas mãos mais seguras que existem, porque o sangue do filho e o amor da mãe são a armadura perfeita contra todo o mal, a libertação que começa dentro da mãe. Toda oração que transforma o filho começa transformando primeiro o coração da mãe. Às vezes, o que impede a libertação não está do lado de fora, mas dentro, no medo que paralisa, na ansiedade que consome, na culpa que pesa, na tristeza que enfraquece a fé. O inimigo sabe que se conseguir abalar o coração da mãe, ele enfraquece o elo de oração que sustenta o filho. Mas Maria ensina algo diferente. A verdadeira libertação começa quando a mãe decide confiar, mesmo quando não entende, mesmo quando não vê o resultado. Maria, aos pés da cruz, viu o sofrimento do filho que amava sem poder intervir. Tudo dentro dela gritava por justiça, por resposta, por consolo. Mas ela permaneceu de pé, silenciosa, com o coração rasgado e ao mesmo tempo cheio de fé. É nesse gesto que está o segredo da libertação interior. Permanecer firme diante da dor, acreditando que Deus ainda está agindo, mesmo no silêncio. Quando uma mãe começa a rezar por seu filho, o céu se move,
Mas para que essa graça se manifeste plenamente, o coração dela precisa estar livre. O medo é como uma porta entreaberta por onde o inimigo tenta entrar. A ansiedade é como uma sombra que apaga a luz da esperança. A culpa é como um peso que impede o Espírito Santo de agir com liberdade. Maria quer libertar também a mãe, porque uma alma em paz reza com mais poder. A oração de libertação, portanto, é dupla. Liberta o filho das correntes espirituais e liberta a mãe das correntes emocionais. Quando a mãe entrega a dor, quando ela diz, Senhor, eu confio, as amarras começam a se romper. A alma dela se torna leve e a fé se torna mais profunda. É como se o Espírito Santo soprasse por dentro, removendo os medos antigos, as lembranças de falhas, as feridas que o tempo não curou. A paz interior é o primeiro milagre. A psicologia ensina que a criança sente o que a mãe sente. Se o coração materno está em tormenta, o filho capta essa vibração mesmo sem entender. Por isso, quando a mãe alcança a paz, o filho também sente alívio. Quando ela reza com serenidade e confiança, o ambiente espiritual ao redor muda. As palavras da oração ganham força, porque são ditas sem desespero, apenas com amor e fé. Maria quer ensinar essa postura. Ela não pede que você seja uma mãe sem lágrimas, mas uma mãe que transforma cada lágrima em oração. Quando o coração se purifica, a fé se torna uma fonte constante. A libertação começa a brotar naturalmente, porque o amor que flui de uma alma em paz é mais forte do que qualquer influência do mal. A mãe que se liberta é a mãe que se torna canal de libertação. À medida que ela aprende a confiar, o medo perde espaço. À medida que ela perdoa, as correntes se rompem. À medida que ela ora sem raiva, a luz começa a se expandir. E o filho, mesmo distante, é envolvido por essa transformação. Deus não precisa de corações perfeitos, mas de corações entregues. Maria quer te ensinar a entregar, a descansar, a permitir que o céu cuide do que você não pode mais controlar. Porque a libertação do seu filho começa com a libertação do seu coração. Quando a mãe é curada, o filho também é curado. Quando a mãe se ajoelha, o mal cai por terra. E quando a mãe confia, o milagre começa a acontecer. Primeiro dentro dela, depois ao redor dela e, por fim, no filho por quem ela reza. Os sinais do milagre que já começou. Toda mãe que reza com fé precisa aprender a enxergar os sinais, porque o milagre raramente chega com barulho. Ele começa em silêncio, em gestos sutis, em pequenas mudanças que só um coração atento percebe. Quando Maria entra em ação, o sobrenatural se disfarça de cotidiano. O filho que antes parecia inquieto dorme melhor. O diálogo que antes era impossível se torna mais leve. Uma palavra dita no momento certo toca o coração dele, e o que parecia endurecido começa a se abrir. São esses os sinais do milagre, discretos, mas profundos, invisíveis aos distraídos, mas evidentes para quem ora com os olhos da fé. Maria age sem pressa e sem falha. A libertação não é um ato isolado, mas um processo que o céu conduz com sabedoria. Às vezes, o filho precisa passar por certos caminhos para compreender, crescer e se reerguer. E a mãe que reza, ao invés de se desesperar, aprende a confiar no tempo de Deus. É por isso que Maria, quando intercede, não apenas liberta, mas educa a alma, molda o coração e conduz o filho à maturidade espiritual. O milagre não é apenas o livramento do mal, é a transformação interior que o aproxima de Deus. Os sinais do agir de Maria estão por toda parte.
Estão na paz que invade a casa depois de uma oração sincera. Estão na serenidade que volta ao coração da mãe, mesmo antes de ver o resultado. Estão na intuição repentina que impede o filho de fazer algo errado. Estão na proteção invisível que o livra de um perigo que ele nem soube que enfrentou. E estão, acima de tudo, na esperança que nunca morre, mesmo quando a noite parece longa demais. A libertação acontece em camadas. Primeiro, Maria limpa o ambiente espiritual da casa, dissipando presenças que não pertencem à luz. Depois, ela toca o coração do filho, removendo as influências que o afastavam de Deus. Em seguida, começa a restaurar as relações. Mãe e filho voltam a se entender, o diálogo recomeça, o amor é reaceso. E por fim, ela devolve a ambos o dom da paz. Uma paz que o mundo não dá e que só pode vir do céu. Esses sinais são respostas, pequenas vitórias que anunciam um milagre maior. Às vezes, uma mãe pode pensar que está rezando sozinha, mas não está. O próprio Espírito Santo ora com ela por meio da intercessão de Maria. A cada Ave Maria, um muro invisível é erguido ao redor do filho. A cada lágrima transformada em oração, uma porta de graça se abre. E com o tempo, a mãe começa a perceber. O que antes era dor se transformou em testemunho. Os sinais de Maria são delicados, mas poderosos. Eles não pedem prova, pedem sensibilidade. São como pétalas caindo do céu, leves, silenciosas, mas carregadas de graça. Uma música que toca no momento certo, uma palavra que acalma, um sonho que consola, uma lembrança de fé que volta. Tudo isso é ela dizendo: eu estou aqui, continue, o milagre já começou. Por isso, se o seu coração se pergunta se vale a pena continuar, a resposta é sim. Porque mesmo que você ainda não veja tudo o que pediu, o céu já está em movimento. O mal já perdeu espaço. As correntes já começaram a enfraquecer. E o filho, mesmo sem perceber, já está sendo abraçado por uma luz que não o deixará voltar às trevas. O milagre não está vindo. Ele já está acontecendo. E Maria, silenciosa e fiel, continua passando à frente, desfazendo o que o mal tentou amarrar e preparando o coração do seu filho para ser plenamente livre. Oração profunda de libertação com as 7 Ave Marias. Agora é o momento de transformar tudo o que foi ouvido em ato de fé. Feche os olhos por um instante e imagine seu filho diante de Maria. Veja-o envolto pela luz suave que emana do coração imaculado dela. Veja as correntes caindo aos poucos, o olhar dele se acalmando, o peso se desfazendo. Maria se aproxima e toca o rosto dele com ternura. Ela sorri, e nesse sorriso o mal se dissolve. Você não está apenas orando, está entregando, está confiando, está permitindo que o céu haja. Respire fundo. Deixe o amor da Mãe de Deus preencher o ambiente. E agora, com o coração entregue, reze comigo. Primeira Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, nesta primeira Ave Maria eu te peço, liberta meu filho de toda influência oculta que o prende. Que o sangue de Cristo lave suas feridas espirituais e que teu manto o envolva em luz e paz. Segunda Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Nesta segunda oração, Mãe Santíssima, quebra as palavras negativas lançadas contra o meu filho. Que todo maldito desejo, toda inveja e toda maldição sejam desfeitos em nome de Jesus. Terceira Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, nesta Ave Maria, purifica os pensamentos e os sentimentos do meu filho, que sua mente seja iluminada pela verdade e o seu coração fortalecido pela fé. Quarta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe do céu, nesta oração, cubra o caminho do meu filho com o teu manto. Que onde ele for, tua presença vá à frente. Que nenhuma armadilha espiritual o toque, que nenhum engano o confunda. Quinta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, quebra toda corrente que une meu filho a pessoas, lugares ou situações que não vêm de Deus. Liberta-o de influências que tentam desviar seu destino e conduze-o ao caminho da luz. Sexta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe, nesta Ave Maria, eu te entrego as feridas mais profundas do meu filho, aquelas que ninguém conhece. Cura com teu amor aquilo que as palavras não alcançam. Toca o coração dele e faz nascer o perdão, a alegria e a paz. Sétima Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe do céu, nesta última Ave Maria, sela o meu filho com teu amor e com o sangue de Jesus. Que ele caminhe protegido, liberto e abençoado. Que nenhuma escuridão o alcance e que ele viva envolto na tua luz. Agora, respire fundo mais uma vez. Imagine Maria envolvendo seu filho com o manto azul que brilha com a luz do próprio Deus. Tudo o que era sombra se desfaz. Tudo o que era dor se transforma em paz. O céu está agindo neste instante. E a tua oração, Mãe, foi ouvida. O coração do filho envolto em luz. Depois da oração, algo muda. Mesmo que os olhos ainda não vejam, a alma já sabe. Há uma luz nova envolvendo o filho, uma paz silenciosa pairando sobre a casa, uma presença invisível, mas real. É o coração de Maria se estendendo sobre ele como um abrigo. O filho que antes caminhava inquieto agora é tocado por uma serenidade que vem do alto. Ele pode não entender, pode não saber explicar, mas sente que algo o protege. É a luz da libertação. Essa luz não é apenas um símbolo, é a graça atuando. A libertação que começou na oração agora se transforma em proteção contínua. Maria não apenas visita, ela permanece. O manto que envolveu o filho durante a prece continua a cobri-lo, guiando seus passos e iluminando as sombras do caminho.
Cada gesto, cada pensamento, cada decisão é suavemente conduzida pela presença da mãe. É como se o coração do filho passasse a bater em sintonia com o coração de Maria e, por meio dele, com o de Jesus. Muitas mães esperam grandes sinais, mas Maria age na sutileza. A luz que ela derrama não cega, mas revela. Não força, mas transforma. É uma luz que ensina o coração do filho a rejeitar o mal, a discernir o que é certo, a se afastar de tudo o que o destrói. Essa é a verdadeira libertação. Não apenas ser livre das correntes, mas aprender a caminhar na luz que as substitui. Maria não se afasta depois do milagre. Ela continua em vigília. A cada noite, passa pelas portas espirituais da casa e abençoa o descanso. A cada amanhecer, sussurra conselhos invisíveis ao coração do filho. E quando as tentações se aproximam, o manto dela se torna um escudo. Nenhum mal resiste à luz que nasce de uma oração feita com fé. Nenhuma influência sombria sobrevive onde Maria é invocada. O coração do filho envolto em luz é o reflexo da graça que desceu sobre a mãe. Porque a oração que liberta também ilumina quem reza. A mãe que antes chorava de medo agora se emociona de paz. Ela sente no coração que não está sozinha, que o céu realmente agiu. E nesse instante, ela entende. A luz que envolve o filho é a mesma que a envolve também. A transformação é mútua. O filho é restaurado, mas a mãe é fortalecida. A fé cresce, a confiança renasce e a casa inteira se torna morada da paz. A luz de Maria é viva, ela se espalha, se multiplica, toca os cantos mais escuros da alma e reacende o que o desespero havia apagado. Essa luz não termina quando a oração acaba. Ela se torna parte da vida, um escudo permanente. Onde o filho for, ela vai junto. Onde houver perigo, ela resplandece. Onde houver dor, ela cura. O mal não se aproxima de um coração envolto pela presença de Maria. E assim, a libertação se torna uma história contínua de amor e proteção. Agora, mãe, olhe para dentro do seu coração. Você sente? Essa paz que cresce em silêncio é o sinal de que a graça já se espalhou. A luz que envolve o seu filho é a mesma que ilumina a sua alma. E essa luz vem do coração de Maria, que pulsa unido ao de Cristo, eternamente vitorioso. Conclusão: impactante. Nenhuma maldição resiste quando Maria passa na frente. Chegou o momento de compreender o que o céu já fez. Tudo aquilo que antes parecia impossível, pesado, inexplicável, começou a ceder no instante em que você pronunciou o nome de Maria. Porque nenhuma maldição, visível ou oculta, pode resistir à presença daquela que foi escolhida para gerar a própria luz do mundo. Onde ela passa, o mal se dissolve, as correntes se quebram e o desespero dá lugar à esperança. O inimigo teme a voz da mãe que reza, porque essa voz carrega uma autoridade do amor e a proteção de Maria. O que antes era medo agora se torna confiança. O que antes era silêncio de angústia, agora é silêncio de paz. Maria passou à frente. Ela entrou onde você não podia entrar, tocou onde você não podia tocar e viu o que você nunca poderia ver. E enquanto o inimigo tentava agir em segredo, ela já intercedia diante do trono de Deus, cobrindo seu filho com o manto e dizendo: "Este é meu também, este pertence ao céu." A libertação aconteceu porque a fé venceu o medo. Não foi o desespero que moveu o milagre, foi a confiança. A cada Ave Maria que você rezou, uma parede espiritual caiu. A cada entrega silenciosa, uma porta se abriu. A cada lágrima,
o coração de Maria se moveu e o coração de Jesus respondeu. É assim que o céu age, sem barulho, mas com autoridade. A partir de agora, olhe para seu filho com novos olhos. Mesmo que o mundo ainda não veja, a libertação já começou. O brilho que volta ao olhar dele, o descanso que chega à sua alma, o ambiente de paz que se instala na casa, tudo isso são marcas da presença de Maria. Ela não apenas protege, ela transforma. Ela não apenas intercede, ela vence. Nenhuma maldição é eterna quando é colocada nas mãos da Mãe do Eterno. Nenhum mal é maior que o amor dela. Maria pisa na cabeça da serpente todos os dias, e quando você reza com ela, está unida a essa vitória. A oração que parecia pequena se torna um exército de luz, e o inimigo, que antes se escondia, foge diante da força de uma mãe que crê. Agora mantenha essa fé viva. Continue rezando não por desespero, mas por gratidão. Cada Ave Maria que sair da sua boca será uma fortaleza a mais ao redor do seu filho. Cada vez que você invocar Maria, o céu se lembrará desta promessa. Nenhuma maldição prevalecerá onde a Mãe de Deus for chamada. Maria já passou à frente, e onde ela passa, a escuridão se apaga, o amor renasce e a vida floresce. A libertação que você buscou hoje não termina aqui. Ela se prolonga em cada oração que você fizer, em cada gesto de fé, em cada entrega silenciosa. Porque uma vez que Maria põe os pés em um lar, o mal nunca mais encontra morada. E assim, mãe, descanse o seu coração. Seu filho está guardado, sua oração foi ouvida e a vitória já foi decretada. Porque onde Maria passa, o mal se cala e o amor de Deus reina para sempre.